Boa noite, já são 9h23. 9h23. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje, nós iremos falar... Eita, só um minuto. É isso aí. Hoje nós iremos falar sobre Spore versus Faculdade de Biologia. Quem ensina melhor sobre a evolução? Muito bem, eu acho que é um tema muito relevante para quem está nesse ramo universitário, né, da biologia, desse lado mais do aspecto evolucionista, né, do esquema. Então, eu decidi aqui separar com meu amigo em alguns tópicos que a gente vai abordar. E quais seriam esses tópicos? Como o próprio título já diz, começaremos falando sobre Spore. E logo em seguida iremos falar sobre o curso de biologia, certo? As cadeiras e tudo mais. E depois falaremos sobre a evolução, a teoria da evolução e tudo mais acerca desses aspectos. Então vamos começar falando sobre Spore, né? Sim, exatamente. Vou começar falando sobre o Spore, que é um jogo que foi lançado em 1993. Foi um jogo que fez um sucesso, se você for pesquisar no Metacritic. Ele fez 94 pontos, que é uma média boa comparado a jogos modernos, tipo The Last of Us, que fez 2, que foi um jogo extremamente ruim, porque isso aí deixa um tópico para outro vídeo. Mas o Spore é um jogo sobre o quê? Spore é um jogo que você vai começar criando uma raça de alienígenas, ou de pessoas, uma raça de alienígenas que vão ao pouco se desenvolvendo desde o período de células até o período mais avançado, que é o período espacial. Nesse momento, nesse meio, você vai escolhendo, vai seguindo caminhos entre o lado mais mal e o lado mais bem. Basicamente esse é o jogo, mas o grande foco é a evolução do seu personagem a partir do tempo que a sua espécie reproduz e se desenvolve. Sim, e ele começa basicamente no estágio celular, certo? Ele vai para o estágio de criatura, em seguida o estágio tribal, o estágio de civilização e o último o último estágio, perdão, o estágio espacial. Não vamos abordar o estágio espacial aqui, que eu não acho relevante. Se você quiser saber um pouco mais sobre teorias envolvendo física do espaço, do tempo, a gente já comentou em alguns vídeos, vou deixar aqui no card, mas vamos falar um pouco mais sobre a evolução em si, que seria do ser de uma célula até o estágio de civilização, certo? Que é a grande evolução que a gente tem aqui. Sim, sim, sim. E aí ver o quão esse simulador nos ensina sobre o nosso passado e nos faz perceber sobre o nosso presente e analisar o nosso futuro. Mas, em contrafator, nós temos, em vez do simulador, temos um meio educacional, que são as faculdades de biologia. Sim, as faculdades de biologia, elas são mais focadas no conhecimento puro, certo? Enquanto o simulador Spore, ele é um pouco mais do lado do entretenimento. Se você for avaliar um curso de biologia completo, você terá algumas cadeiras, algumas grades. Vamos começar então pela introdução à biologia, que seria a primeira grade, que você vai aprender o que são células, o que são seres, o que são seres vivos, não vivos. Você vai conseguir. Tipo assim, eu sei que você passou sua vida toda tentando conseguir diferenciar uma pedra de uma borboleta, e a partir depois dessa introdução à biologia, você vai conseguir discernir eles dois, certo? Depois a gente tem o Exatamente. cálculo 1 e o cálculo 2, que é quando você vai aprender aquelas operações no cálculo 1 de soma e subtração e no cálculo 2 de divisão e multiplicação, que você com certeza não aprendeu aí na escola, que é algo que eles costumam não ensinar para alunos que não vão para Olimpíadas internacionais ou Olimpíadas brasileiras. E logo depois a gente já tem a ecologia, e logo depois a taxonomia, que seriam os dois ramos que estudam essa parte da evolução. Enquanto a ecologia estuda a evolução dos seres não vivos, a taxonomia estuda a evolução dos seres vivos, certo? Exatamente. Mas caso você esteja realmente procurando seguir essa carreira, identificar pedras, borboletas e árvores, você pode pesquisar sobre as faculdades de biologia. Algumas são listadas as melhores, como a Universidade Federal de Lavras, a do Rio Grande do Norte, Roraima e Maquizel, certo? Você pode pesquisar mais sobre isso.
Mas o que nós vamos fazer nesse episódio desse podcast é mais perceber quais são as diferenças do método de ensino entre o SPOR e a faculdade em si. Sim, então eu gostaria de falar quem desenvolveu o jogo Spore. E acredite você, se quiser, que o mesmo desenvolvedor da teoria da evolução que vocês tanto conhecem é o mesmo que desenvolveu o jogo Spore, certo? Foi o Karl Marx, o pai dos pobres, como muitos gostam de dizer. Foi ele que desenvolveu o jogo Spore e por isso ele tem tanta veracidade. Porque, como vocês sabem, as teorias propostas por Karl Marx, elas sempre foram muito verídicas, sempre funcionaram. Em muitos países que você aplicou essas teorias, elas sempre funcionaram. E por isso todo mundo acreditou nele cegamente. Até hoje a gente usa a teoria da evolução em escolas, em faculdade de biologia e no simulador. Por isso que o simulador é tão bom assim. Você consegue controlar um personagem indo do estado celular até um estado de civilização, usando as teorias do Karl Marx. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a teoria da evolução em si agora, certo? E vamos começar então, que o lema dela, o título da teoria da evolução de Karl Marx é que sobrevive o menos apto. Eu vou explicar um pouco melhor isso. Essa teoria diz que o ser mais fraco, ele sempre vai sobreviver. Ah, por quê? Se era para ele morrer? Porque imagine, sempre que aparecerem criaturas mais fortes, ele vai se esconder, ele vai achar um buraco para se esconder, uma toca para se esconder. Por isso os coelhos sobreviveram tanto. Por isso você olha para o lado, você acha um rato, porque eles se escondem. Enquanto os dinossauros, que eram seres gigantes, morreram, porque eles brigavam entre si, enquanto o mais fraco sobrevivia escondido. O mais fraco conseguiu evoluir comendo o mínimo possível, gastando o mínimo de energia possível, enquanto os mais fortes ficavam brigando lá. Por isso, inclusive, que muitos frequentadores de academia, os fisiculturistas, eles não passam dos 40 anos. Você vê eu acho muito difícil você ver um fisiculturista com mais de 35 anos. Realmente é muito difícil de achar hoje em dia. Então, a gente poderia dizer que o jogo Spore basicamente se trata de uma aplicação da teoria da evolução de Karl Marx. Agora, será que a teoria dele, de Karl Marx, estava certa ou não? Eu acho que seria um bom tópico para se debater aqui. Exatamente. A teoria dele, além do mais fraco que sobrevive, né? É muito comum, tanto no meio evolucional como no meio político. Por exemplo, você não consegue olhar para a esquerda e identificar um comunista, porque ele está sempre escondido. Você já viu um comunista andando na rua às 7h30 da manhã? Não vê, porque todos estão escondidos ao mesmo tempo, em um mesmo lugar que ninguém sabe onde. Essa teoria também se aplica à política em vários meios que eu acho que não devíamos comentar nesse podcast, para não tirar partido nenhum, porque esse podcast é focado na educação, não na briga. Falando em briga... Se você quiser, eu queria fazer um adendo aqui, me perdoe. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse lado político da teoria de Karl Marx, certo? Veja o filme Joker de 2019, a gente fez um vídeo completo falando sobre, destrinchando alguns aspectos do Joker, do personagem Coringa, que é um comunista, certo? Como ele prova em vários pontos. E se você quiser ver o vídeo, eu vou deixar aqui. Exatamente. Como eu ia falando e o nosso colega interrompeu, infelizmente, falando em briga, além tanto no jogo Spore como na faculdade, existem áreas de combate que os jogadores ou os estudantes brigam entre si fisicamente até a morte. Nesse meio, quando você controla, tanto na faculdade como no jogo, ambos, estranhamente, você consegue controlar cada um das suas criaturas individualmente. O que significa que cada uma é completamente igual à outra. Tanto a criatura que morre quanto está viva, elas são completamente iguais. Muito semelhante à teoria de Karl Marx, tanto na política quanto na evolução. E eu gostaria de comentar aqui que a faculdade de biologia ela aborda outro método, certo? Que é a taxonomia. Ela estuda a teoria da evolução de Darwin, que é um cientista bem menos renomado, certo? Poucos acreditam nele, mas o lado da biologia, da faculdade de biologia, costuma ir pela teoria dele, que é que o mais apto sobrevive. Exatamente o oposto da teoria de Karl Marx. Eu sei que você
com certeza não deve ter escutado essa teoria antes desse postulado, que seria que o mais apto vive. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre essa teoria, eu sugiro que você vá fazer uma faculdade de biologia, que na parte de taxonomia você vai estudar muito sobre isso. E eu gostaria também de falar sobre alguns influenciadores digitais, certo? Que falaram um pouco sobre o Spore, sobre esse simulador mesmo, que é um simulador muito bom. E eles comentaram, fizeram análises críticas muito positivas, e eu vou falar aqui do canal Coisa de Nerd, que é focado nesse tipo de assunto, de teoria. Ele é um canal focado na teoria da evolução. Inclusive, ele postou um vídeo recentemente fazendo uma crítica completa sobre o jogo Spore. E outro canal seria o do André Yang, certo? Se você não conhece, também é um canal muito bom, que fez uma saga de Spore em 2018, e ele fez desde o estado de célula até estado espacial, certo? Dois canais que eu recomendo muito você ver. Exatamente. E se você quiser ver o canal sobre o Spore, mais pelo lado da política, também tem o canal do Felipe Neto, que ele fez 2 episódios tratando tanto no estágio inicial quanto no estágio final, falando sobre as experiências dele em relação à política e em relação ao jogo em si. Então, o nosso debate aqui fica em quem é a teoria certa. Seria a teoria da evolução de Karl Marx, que é a sobrevivência do menos apto, ou a teoria da evolução de Charles Darwin, que é a teoria da sobrevivência do mais apto. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão concreta. Eu não consegui chegar a uma conclusão concreta acerca desse questionamento. Eu acho que as duas teorias têm as suas verdades. As duas teorias... Por isso que, se o menos forte sobrevivesse, então não existiriam, por exemplo, baleias, que são muito fortes. E se o mais forte sobrevivesse, então não existiriam ratos. Então, eu acho que as duas têm um pouco de verdade. Na real, eu acho que eu tenho uma conclusão, uma verdadeira. Eu tenho mais de 300 horas em Spore na minha Steam e 500 no meu PSN, na minha PSN. E depois... Infelizmente, o nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, de ter assistido esse podcast. E lembrando que nós temos o nosso Twitter, que você pode mandar recomendações de temas que você gostaria de escutar, que poucos podcasts falam hoje em dia. E tem alguma coisa a falar? Eu só queria agradecer mesmo a todos. Eu queria que vocês vissem um vídeo que a gente fez semana passada, falando sobre essa parte de espaço, de tempo, que é uma continuação do jogo Spore mesmo, você não viu. E eu queria só agradecer a todos. Eu acho que podemos concluir aqui. Boa noite, já são 9h23. 9h23.